defesa precisa ser superada, ao menos que isso seja um problema. Hey, eu ser humaninho dessa terra linda e maravilhosa, como está? Vai pegando logo o seu chazinho, o seu café, suco, leite, água, ou você pode simplesmente continuar me escutando enquanto você faz suas coisinhas. E vamos juntos conversar sobre defesas e dificuldades de se expressar. Eu confesso para vocês que hoje seria um tema diferente que eu queria abordar, mas a minha professora favorita de fenomenologia acabou falecendo essa semana. Então esse vídeo é uma homenagem para ela. E é isso, eu decidi falar de um tema um pouquinho mais leve pra gente só conversar e relaxar e aproveitar o presente. Então, pegue suas coisinhas ou continue fazendo suas coisas e vamos juntos bater um papo. Temos um alicerce. Esse alicerce é o que sustenta toda a construção. Concordam comigo que esse alicerce é um tipo de defesa? Mas, nesse caso, não é uma defesa que precisa ser superada. Por quê? Porque isso é o que sustenta, não está gerando nenhum prejuízo. É diferente de, por exemplo, a gente vê que no alicerce ele tá meio rachado, não sei, alguma partezinha ele tá quebrada e corre o risco da construção cair se a gente não fizer alguma coisa em relação a isso. Nesse caso, é uma defesa que precisa ser superada. Por que é importante a gente entender que nem toda defesa precisa ser superada? Porque, por exemplo, muitas vezes a gente vê que pessoas sensíveis têm algum problema, porque elas choram muito, sentem muito, mas não. Isso é uma defesa que não necessariamente precisa ser superada, porque não causa um prejuízo para a pessoa. É uma forma dela se expressar, é uma forma dela ver o mundo, é uma forma dela sentir as coisas. E nesse caso, não é uma coisa que a gente precisa superar. E o problema da gente levar todas as defesas que a gente tem como algo que precisa ser superado é porque a gente deixa de se permitir sentir muitas coisas. E olha só que legal. Se permitir sentir não é um problema. Então, se você sentir vontade de chorar, pode chorar, tá bom? Se você sentir raiva, você pode sentir essa raiva. Você é livre para sentir os seus sentimentos. Você pode se permitir mergulhar um pouco, sentir a água. A única coisa que não pode acontecer é você se deixar afogar. Então, muitas vezes a gente prende essas coisas com medo do que as pessoas vão pensar, com medo de um julgamento, com medo, por exemplo, no caso de vocês meninos, num curta que a Cleo passou pra gente, era um menino que engoliu choro. E vinha muito essa ideia, né, de que homem não chora, homem tem que segurar o choro, porque expressar sentimento é coisa de mulherzinha. Mas uma dica pra vocês, amigos, homens, vocês podem chorar, tá bom? Vocês podem se permitir sentir, isso não é um problema. Isso não vai fazer vocês serem fracos, ou não sei, alguma coisa ruim. Não! Chorar, na verdade, é um ato de coragem, não é fraqueza. Então, se vocês conseguem chorar, parabéns, vocês estão no caminho certo. E se vocês têm dificuldade de chorar porque algum dia falaram pra vocês que vocês precisavam ser fortes o tempo todo, vocês tinham que ser corajosos e não podiam sentir medo, gente, isso é algo normal de se sentir. Então, tá tudo bem chorar. Olha só que curiosidade legal. Quando a gente segura o choro, o que a gente está segurando uma das coisas que a gente segura é cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, quando você está segurando o choro, na verdade, o que você está aprendendo aí dentro de você é estresse. E isso afeta o nosso corpo. Segurar o choro faz mal. Então, você mamãe, você papai que está assistindo esse vídeo, não fala para o seu filho segurar o choro. Deixa ele chorar. Porque
isso realmente faz mal para ele. Isso afeta, por exemplo, o nosso estômago, porque a gente vai sentir essa ansiedade do estômago. Então, não engulam o choro, não segurem o choro. Se vocês sentirem vontade de chorar, por favor, chorem. Eu queria muito falar para vocês que ao reprimir os sentimentos, os seus problemas vão desaparecer. Então, pode sim continuar ignorando esse sentimento aí que você tá guardando dentro de você, porque ele vai sumir, ele vai desaparecer. Não, mas é justamente o contrário que acontece, gente. Quanto mais a gente reprime, mais aquilo cresce dentro da gente. E uma hora isso vai extrapolar. Uma hora o nosso corpo ele não vai aguentar. Então, por favor, se permitam sentir, tá? Tenham alguém de confiança para vocês desabafarem. Se vocês não tiverem, procurem terapia. Isso é, assim, essencial, de verdade. Pelo menos aqui em Brasília, eu não sei se nos outros estados também tem isso, mas em diversas universidades eles oferecem esse atendimento psicológico gratuito para quem não tem muita condição. Então, procurem nos estados de vocês se existe alguma universidade, se existe algum local que oferece esse atendimento gratuito, caso vocês não tenham muita condição, porque a terapia, ela realmente ajuda muito. O ato de você falar, o ato de você simplesmente saber que tem alguém ali te ouvindo e que não vai te julgar, te ajuda muito. Muito, 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 muito mesmo. Não tô falando isso porque eu faço psicologia e nem porque eu faço terapia, mas realmente é uma coisa que alivia muito. Então, conversem com os familiares de vocês para vocês começarem a fazer terapia. Se vocês já são adultos, pensem nisso, em começar um processo terapêutico. Então, quando vocês se sentirem cansados, tristes e quiserem desabafar, desabafem. Falem com alguém de confiança que vocês têm, psicólogo, se vocês já estão fazendo acompanhamento, amigos, pais. Se vocês quiserem até falar comigo, eu escuto vocês, tá bom? Eu estou aqui para ouvir as queixas de vocês. Estou aqui para escutar vocês de fato. Então, se você não tiver ninguém para te ouvir, pode falar comigo, que eu te escuto. E a gente segue firme e forte nessa vida, nessa loucura aí, sem deixar com que a insanidade desse mundo faça a gente se afogar, tudo bem? Vamos se manter na superfície. Já utilizei esse exemplo muitas vezes, mas é um dos meus favoritos, que é o seguinte: o nosso corpo ele tem a capacidade natural de boiar, só que para isso a gente precisa respirar, estar calmo, se acalmar. Só que o problema disso é que quando a gente está se afogando, a última coisa que a gente pensa é respirar, é ficar calmo. Então, por isso que a gente afoga. Então, quando vocês se sentirem afogados não sei, pelos problemas, pela insanidade do mundo, pela correria, lembrem-se de respirar, se acalmar e voltar para a superfície, tá bom? Não deixem que esses sentimentos acumulem dentro de vocês. Eu falo essa importância de se expressar porque ela é muito real, Eu já passei muito por isso, tipo assim, por muito tempo eu guardei muitas coisas pra mim e isso me afetou muito. Então, para que isso não aconteça com vocês, falem, na verdade, né? Sintam o que vocês precisam sentir. Se você tá triste e quiser chorar, pode chorar. A gente viu aqui que segurar o choro faz mal, então não segura o choro, tá bom? Tô falando sério, não é pra você segurar o choro. Da próxima vez que você quiser chorar, chora. Então, na próxima vez que vocês estiverem tristes, chorem. Se vocês estiverem com raiva, sabe uma coisa que funciona muito, gente? Principalmente se vocês estiverem em casa. Pega o travesseiro
E aí você vai apertar o seu rosto contra o travesseiro e você vai gritar. Gente, isso funciona muito. Isso funciona muito. Então, tipo assim, pode gritar no travesseiro, pega o travesseiro assim e começa a dar soco. Não tem soco na parede, tá bom? Por favor, essas coisas não. Porque vai machucar vocês e, pô, pai. Mas se vocês sentirem vontade de dar um soco em alguém, nem no travesseiro. É melhor isso. Então, gritem no travesseiro, isso é aliviador. Gente, eu já fiz isso com a minha irmã, assim, funciona muito. Não usei a isca de travesseiro, né, pra gritar, mas vocês entenderam, eu já fiz isso junto com ela. Então, gritem se vocês estiverem felizes. Então, cantem, dancem, expressem essa alegria. Se vocês estiverem apaixonados, sintam também essa paixão. E é isso, gente. Se permitam sentir. Não segure os sentimentos, tá bom? De novo, o chorar, ele não é um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, é um sinal de muita força. Então, se permitam sentir, busquem terapia. E é isso. Desejo uma ótima semana a todos e até a próxima. Amo vocês. Tchau, tchau!